Deus me deu uma palavra esta semana. Eu fui comunicado que estaria ministrando a palavra do Senhor na semana passada. E Deus me deu uma palavra esta semana. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. E eu vou ler a parte A do versículo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 3, a parte A do versículo de número 2, que diz assim: Sê vigilante e fortalece o que ainda resta, que estava para morrer. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações esta noite. E olhando para esse texto, começa a ministrar agora, a gente percebe o quão ingrato nós somos. Porque se nós fizermos um diagnóstico das nossas orações, a gente vai perceber que na grande maioria nós sempre pedimos mais e esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que a gente já tem. Nós sempre queremos mais, queremos possuir mais. Quando a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, em tudo devemos dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Se você olhar bem para o texto, você vai perceber que o texto não diz que você tem que dar graças a Deus de tudo, até porque seria antagônico você dar graças a Deus de tudo. Teve uma perca na sua família e você vai dar graças a Deus? Não. O texto bíblico diz, em tudo. Ou seja, é no meio da situação que você está vivendo. É você não permitir que a dor da perda, a dor da angústia, a dor do sofrimento te sequestre da presença do Senhor. A grande verdade é que você vai sentir dores, sim. A grande verdade que está oculta no texto é que você vai sentir angústias, sim. Mas elas serão anuladas a partir do momento em que você souber agradecer a Deus no meio daquela situação. Um exemplo disso é Jó. Se você olhar para a história de Jó, você vai ver que Jó perdeu fazenda, perdeu riquezas, perdeu bens materiais, perdeu empregados, perdeu posições social, perdeu famílias. A esposa chega para Jó e diz: Jó, perdeu tudo, abandona teu Deus e morre. Mas a Bíblia diz que no meio daquela situação, no meio daquele dilema, amparado por todas as perdas, com o coração dilacerado, a Bíblia vai dizer que Jó olhou para a mulher dele e disse: ei, bendito seja o nome do Senhor, porque tudo que eu tinha foi Ele que me deu. Bendito seja Ele, porque se Ele me deu, Ele tomou. Então bendito seja o nome do Senhor. Isto é ser grato, é você agradecer a Deus em meio às circunstâncias da sua vida. É você reconhecer que as circunstâncias, elas são difíceis, sim. Mas no meio daquilo existe um projeto específico de Deus para as nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto,
que nós lemos de Apocalipse, fazendo um paralelo com a palavra que o Senhor me trouxe esta noite. Na vida, a gente sempre vai passar por momentos de perdas. Nós perderemos emprego, nós perderemos familiares, nós perderemos pessoas amadas, nós perderemos bens materiais, alguns perderão a saúde. São perdas que nós teremos que saber lidar. Analisando o contexto de perdas, eu consigo identificar 2 tipos de perdas que existem na nossa vida. Primeiro tipo de perda que existe na nossa vida: perdas óbvias. O que seriam perdas óbvias? Perdas óbvias seriam a perda de uma pessoa, a perda da saúde, a perda de um bem, de um emprego, de algo que é tangível, de algo que é visível. Falando em visibilidade, eu já consigo dizer que a perda óbvia é uma perda facilmente tratável, porque você consegue identificar aonde que está a raiz daquela perda. Se a perda de um emprego, eu comunico às pessoas da igreja, nós fazemos um network e nós conseguimos encontrar alguma ajuda para esta pessoa. Se a perda de uma saúde, nós vamos atrás de um tratamento, nós vamos atrás de um médico, nós vamos atrás de uma consulta e nós identificamos a causa e tratamos a causa. Por isso que são perdas visíveis, são perdas óbvias. Até aqui tudo bem, mas o grande X da questão são as perdas silenciosas. O que viria a ser as perdas silenciosas? Seria a perda da confiança, a perda da alegria, a perda da esperança, a perda da paixão, a perda da vontade de viver, a perda do amor pela vida. E são perdas que são invisíveis. Invisíveis porque eu me visto bem antes de vir à igreja, eu me visto bem para ir para o meu trabalho e mascaro a perda, de forma que a pessoa que está no meu externo, ela olha para mim e ela não me vê mal, ela não me vê para baixo, ela não consegue identificar que eu perdi a alegria pela vida, que eu perdi o contentamento, que eu perdi as esperanças, que eu perdi a vontade de levantar pela manhã, de batalhar, de crescer, de querer ser algo melhor na vida. E aí vem aquela velha máxima, que quando você liga para alguém, você conversa com alguém, a primeira pergunta que geralmente se faz nas ligações é: e aí, você está bem? A resposta é: estou bem. Mas nem sempre este "tô bem" é real, porque você talvez esteja sofrendo de perdas silenciosas. E o grande problema das perdas silenciosas é que você vai se deixando levar por elas, e chega um momento da sua vida que você se perde de você mesmo. Pregador, você está fazendo todo um rodízio para falar o que nesta noite? A Bíblia, ela nos traz algumas lições fundamentais para este momento de perdas que estamos vivendo. Há pessoas que estão nos assistindo nesse momento que perderam emprego, perderam a saúde, perderam a esperança de ter um ano melhor, perderam bens materiais, perderam familiares. Quantas notícias de pesares que nós estamos recebendo. Você abre a sua linha de Facebook, você abre a sua rede social, você vê luto, morreu alguém, são perdas e mais perdas.
A Bíblia ela nos diz assim: ser vigilante. O primeiro conselho bíblico para a nossa vida neste momento que nós estamos vivendo é a vigilância. Mas o que é ser vigilante? Ser vigilante significa manter-se acordado, manter-se alerta, ficar em pé. Falar para alguém que está passando por um momento de perda, que ele precisa estar em pé, firme, alerta, é até um contrassenso, porque diante de tantas situações difíceis, diante de tantas perdas, nós nos enfraquecemos, as nossas forças elas são minguadas, nós vamos nos sentindo fracos na fé, não oramos mais, não jejuamos mais, não lemos mais a palavra, não temos mais o convívio com a presença do Espírito Santo, e de pouco em pouco vamos nos afastando do altar da oração. E aí vem aquela velha máxima: brasa longe do altar apaga-se. E quando eu olho para tudo isso, eu percebo que o nosso adversário que está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando brechas para nos atacar, quando ele percebe este momento de queda, este momento de dificuldade, este momento em que a tua imunidade espiritual abaixa, ele ataca com força, ele vem com toda a força para cima da sua vida. Ele vem com toda a força para cima de nós. Pregador, o que eu faço então? Levante a sua guarda. O que significa isso, pregador? Significa que você tem que prestar atenção na sua guarda. Sabe quando você assiste uma luta, que o lutador entra no ringue preparado, você jamais vai ver um lutador que vai lutar com um oponente de peso, de estrutura. Você jamais vai ver esse lutador entrar com guarda baixa, ele sempre vai entrar com guarda alta, porque ele está se preparando. Sabe qual é o grande dilema desse texto aqui? Deixa eu entrar um pouco dentro da geografia do texto. Nós estamos falando de uma carta que foi escrita à igreja de Sardes. Sardes era uma cidade fortificada, ficava em cima de montanhas, tinha várias muralhas que estavam protegendo a cidade. Os moradores de Sardes estavam tão acomodados que uns diziam para os outros a seguinte frase: nós estamos numa cidade fortificada, tem muralhas altas, os nossos inimigos têm que lutar muito para chegar aqui, e quando eles chegar em cima desta montanha, já vão estar tão cansados que não vão conseguir transpor as nossas muralhas. Então eu folgo, eu sossego, eu baixo a minha guarda. Não preciso orar tanto, não preciso jejuar tanto, não preciso estar tanto debaixo de jejum e oração. Baixo a guarda. Quando você baixa a tua guarda, o teu inimigo te ataca. O alerta de Deus para a sua vida hoje é: levanta a guarda. E aí, outro exemplo bíblico, nós estamos falando de ser vigilante. Dentro do prisma do ser vigilante, eu disse: você precisa levantar a sua guarda. Segundo ponto, você precisa fazer manutenções constantes nos sensores de segurança da sua vida espiritual. Pregador, que palavra chique é essa? Vou te explicar. Quais são os nossos sensores de segurança da nossa vida espiritual? O primeiro sensor de segurança que nós temos: oração. Vou repetir porque isso aqui precisa estar crivado na sua mente. Oração. Oração é a antena de comunicação do crente. A oração é o canal aonde ele se conecta com o
Pai constantemente. A oração é a linha direta pela qual Deus ouve as nossas vozes. É pela oração que nós colocamos diante de Deus as nossas petições. É pela oração que nós apresentamos diante de Deus as nossas causas. Alguém que não está orando, ele não está conseguindo colocar diante de Deus as suas causas. Segundo sensor de segurança que nós temos, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o GPS de direção do crente. Ela é a fonte que fornece o guia. Ela é a fonte que fornece o caminho correto. Ela é a fonte que nos aponta o destino certo. Ela é a forma que Deus tem para falar conosco. Perceba que são dois sensores de segurança que precisam estar em constante harmonia. Porque alguém que não fala com Deus, não vai ouvir Deus falar com ele. É um constante harmônico. Você precisa estar em constante oração, e você precisa estar em constante leitura da palavra. Se isso significa dizer, com todo respeito a você que está me assistindo nesse momento, não adianta ler muito a palavra e orar pouco. Não adianta orar muito e ler pouco. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa falar com Deus e também parar para ouvir Deus falar com você. Olha que interessante. Quando a gente fala que nós temos que fazer a manutenção dos nossos sensores de segurança, é porque Deus nos colocou como sentinela da nossa vida espiritual. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo de número 3, no versículo 17, dizendo: ei, eu te dei por atalaia. Em outra versão diz: eu te coloquei como sentinela. Sentinela da cidade era aquele que olhava para fora e olhava para dentro. Olhando para fora, ele estava na expectativa de avisar quem estava dentro sobre os perigos que vinham de fora. Olhando para dentro, ele estava na expectativa de anteceder os problemas que talvez poderiam acontecer ali dentro. Sentinela. Primeiro conselho para a nossa vida hoje é ser vigilante. Caminho para o fim da mensagem. Segundo conselho para a sua vida e para a nossa vida hoje. Perceba que o texto diz: ser vigilante, vírgula, fortalece o que ainda resta. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: muitas coisas se perderam, muitas coisas se foram, ficamos tristes, ficamos abatidos, ficamos desesperançosos, mas precisamos nos atentar para uma coisa. O que é isso, pregador? Precisamos nos atentar de que nem tudo está perdido. A Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7. Pelo menos há esperança para a árvore, sendo ela cortada. Ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. O versículo 8 diz: pode até a raiz envelhecer,
o tronco apodrecer e morrer. Mas o versículo 9 diz assim: ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar e vai dar vida. Eu vou entregar só um prisma desta palavra. Você percebe que o tronco foi cortado, apodreceu, caiu. Significa as perdas. A gente vai perder coisas, mas a gente tem que prestar atenção em algo. Nós não podemos ficar olhando o tronco que está caído. Nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade, um ponto de atenção que precisa de um desenvolvimento. Nós damos muita atenção para aquilo que se perdeu. Nós ficamos lamentando, nós ficamos presos, gastando energia em coisas que se perderam. E nós estamos lá tentando restaurar, tentando trazer a vida, tentando dar um novo sentido para aquilo. Ei, o tronco foi cortado, caiu na terra, apodreceu e morreu. O que eu faço então, pregador, se não vai voltar a dar vida? O que eu faço então, pregador, se esse tronco, ele apodreceu e não tem mais nada, morreu? O que eu faço? Muda o foco. Como assim, pregador? Muda o foco. Nem tudo está perdido. O tronco morreu, acabou, não volta. Relógio só anda para frente, relógio não volta para trás não. O tempo que você perdeu, você não vai recuperar de novo. Você tem que avançar, você tem que prosseguir, você tem que ir à frente. Mas não tem como você avançar olhando para trás. Muda o foco. Como assim? Olha para aquilo que ainda resta. Olha para aquilo que ainda está aqui nas tuas mãos. Olha para aquilo que ainda está aqui no seu domínio. Lembra da palavra que eu li sobre a árvore? A árvore ela foi cortada, o tronco caiu, apodreceu, morreu. Não tem mais nada. Mas a Bíblia diz assim: ainda há esperança. A esperança porque você leu o texto comigo e não prestou atenção. Trago a luz para você agora. A raiz, ela não está morta. A raiz só está envelhecida. Só envelhecida. Tem um texto da Bíblia que eu amo. A Bíblia diz assim: que Deus é especialista em resolver o impossível. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer brotar. Sabe o que é o mais lindo desse texto? Que vai brotar, sabe aonde? Não é lá do outro lado. A raiz, ela está envelhecida aqui. Deus vai te honrar aqui. Deus vai fazer as coisas nascer aqui. Deus vai fazer os negócios fluírem aqui. Deus não vai tirar você e transpor você para outro lugar. Não, você vai ser honrado aqui. Por isso eu te digo, muda o foco. Fortalece aquilo que ainda resta. Termina agora. Deus sempre vai usar aquilo que nós temos na nossa mão para abençoar o nosso futuro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou junto com uma multidão e começou a pregar a palavra e a hora foi-se embora, Jesus parou e disse assim: eu preciso alimentar esse povo. O que nós temos? Não tem mercado, não tem comida. O que nós temos? Alguém descobriu que naquela conjuntura de pessoas tinha alguém
que tinha 5 pães e 3 peixinhos. Deus vai usar o que você tem na tua mão hoje para projetar o teu futuro. A mulher, a viúva que teve o seu marido arrancado pela morte, ficando com seus 2 filhos e com dívidas, ela foi até o profeta e disse assim: profeta, eu preciso de uma ajuda. O profeta olhou para ela e disse: o que você tem na tua casa? Ela olhou e disse assim: eu não tenho nada, a não ser, olha o desmerecimento que ela deu para isto, a não ser uma botija de azeite. É isso que Deus precisa. Só uma botija de azeite. Vai na sua casa, fecha a porta, coloca os vasos e derrama azeite, porque eu vou usar o que você tem na tua mão hoje. Você pode ter perdido muitas coisas nessa pandemia. Você pode ter perdido emprego, você pode ter perdido casa, você pode ter perdido bens materiais, você pode ter perdido até a saúde. Mas do jeitinho que você está aí agora, assistindo essa live, Deus vai usar o que você tem hoje para projetar um futuro de glória para a sua vida. Não se desespere. Deus vai usar o que você tem hoje para abençoar o teu futuro. Esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. A gente vai estar entrando